Agora sim, gente, eu vou relembrar para vocês rapidamente esse caso que nós mostramos aqui amplamente. Uma informação que chegou através de um parente desta menina, de que ela teria sido estuprada, que ela engravidou e que teve a criança do abusador. Foi um ano, né, que essa criança foi abusada dos 11 aos 12 anos. Aos 12 anos ela engravida, tem esta criança e o DNA comprova. O pai da criança é o marido da avó. Aí, imediatamente, nós divulgamos aqui para entender por que esse homem não estava preso ainda por estupro de vulnerável. E aí, assim que mostramos aqui no Cidade Alerta, ele foi preso. O empenho também foi da advogada Mona Lisa de Jean, que acompanhou passo a passo de perto dessa história e conseguiu trazer esta conclusão. Quem está ao vivo comigo é o repórter Marcos Couto. Hoje, Marcos teve uma conversa com um parente desta menina. E ele vai contar para a gente agora o que ele ouviu. O que é que você sentiu, Marcos, deste encontro? É uma família destruída, mas com essa condenação dele agora, tem um pouco de sensação de alívio? Boa noite. Boa noite, Mariana. O que deixa transparecer isso, uma espécie de alívio para a família. E como você bem destacou, foi no dia 21 de fevereiro de 2022 que saiu uma determinação judicial para o exame de DNA e que veio a comprovação que este homem seria o pai da criança. Pai da criança de um adolescente de 12 anos de idade na época. A polícia, então, fez com que ele usasse a tornozeleira eletrônica. Só que em setembro de 2022, ele desobedeceu. E aí começou a ameaçar os familiares, e principalmente a adolescente. A adolescente que, por sua vez, tinha feito uma carta historiando que teria sido abusada, mais detalhes, e ele disse que iria matá-la e até a avó dela, que na época, namorada deste homem. Mas agora, um pouco de alívio para esta família, principalmente para a mãe da menina, a adolescente e também para o tio, que nós conversamos com ele, trazendo as informações da decisão judicial de 27 anos, mais de 27 anos de condenação. Ele prefere não ser identificado, nós não vamos identificar o nome dele, nem tampouco a sua imagem, e ele traz detalhes da decisão e, pasmem os senhores, ele faz uma revelação que você vai acompanhar agora. Vamos ver. No ano 2022, minha irmã passou para mim a seguinte informação, que minha sobrinha estava grávida, né? E de imediato eu já tinha certeza que era desse cidadão aí, por conta que, segundo informações de algum amigo meu, de amigos meus em São Cristóvão, ele andava muito junto com ela, tudo era com ela, tudo era com essa menina, e eu já de imediato já tinha uma certeza que era dele. E um certo dia, a gente pressionava a minha sobrinha, e um certo dia ela escreveu uma carta em mãos e vacilou, a mãe pegou, e era uma carta onde ele ameaçava de matar ela, ameaçava de matar minha mãe, e na carta dizia a seguinte forma, que se você contar que eu sou o pai dessa criança, eu mato você e mato sua avó, que no caso minha mãe. E aí eu passei para meus irmãos, a gente passou para a família, e as pessoas da minha família queria fazer o julgamento com as próprias mãos, e eu de imediato pedi calma, pedi para a gente resolver perante a justiça, e foi feito, foi atendido, né? Porque a pessoa não pode pagar por um crime que não cometeu, então a gente foi pelos meios legais, né? A gente procurou o Conselho Tutelar, procurou a polícia, e o exame de DNA foi feito e foi comprovado, né, que ele era o pai da criança. Ele desmentiu, disse que não era, que era forjado esse exame. Então aí eu, de imediato, quando a gente soube do exame, a gente procurou a imprensa, né, e graças a Deus ele se encontra no lugar que ele merece, né, atrás das grades. E a avó da criança? A avó da criança, a gente, de imediato eu disse a ela, na frente dele, eu disse, saiu o exame e ele é o pai. Ele não acreditou, ela também não acreditou, infelizmente, né? É minha mãe,
né? Mas continua ainda com essa pessoa, inclusive casou lá dentro do presídio com essa pessoa, né? E eu fiz o meu papel de tio e que eu achava que deveria fazer, entendeu? O sentimento da família hoje é de alívio, né? Por parte da minha pessoa, da minha irmã, entendeu? Infelizmente a minha mãe ainda continua com ele, com essa pessoa, e a gente não mantém muito contato, né? Mas eu fiz minha parte, né? Como tio da jovem, e estou muito aliviado com a sentença. A sentença foi de 27 anos, né? 2 meses e 20 dias. E ele está no qual presídio agora? Ele se encontra lá no presídio lá de São Cristóvão, Manuel Carvalho Neto, isso. O julgamento foi quando? A sentença saiu agora no dia 3, né? A doutora Mona Lisa mandou para mim e a gente recebeu com bastante tranquilidade, né? Por parte dessa situação. Mas a gente ainda está um pouco apreensivo por conta que eu recebi uma ameaça do sobrinho dele. Inclusive a gente também vai estar diante do juiz agora em junho, né? E é onde a gente vai conversar lá com o juiz, porque eu não tenho inimigos, a minha família também não tem inimigos, né? E a gente está um pouco apreensivo pós a condenação dele, né? O que a família planeja ou pensa, alguma coisa desse tipo. Família dele, no caso. E aí o detalhe desse tio, que aliviado com essa sentença de mais de 27 anos de prisão, mas uma certa revolta, que a mãe deste homem, que é a avó da criança, e ela voltou para esse homem, mesmo diante de todo esse crime, ela casou no presídio com este homem e está com ele agora. Falando em destaques, como foi dito anteriormente, a nossa advogada aqui ao nosso lado, a doutora Mona Lisa de Jean, traz outras informações. Quer dizer que não houve júri, houve uma sentença judicial. É isso? Boa noite para a senhora e parabéns. Boa noite, boa noite. Sim, houve uma sentença condenatória, né? Porque o crime não foi um crime de homicídio, então houve toda a instrução processual e a partir da instrução de todas as provas já obtidas dentro do processo, houve a sentença condenatória, que é bom ressaltar que ainda cabe apelação, né? Ainda cabe recurso, que é de praxe, mas ainda está mantida aí a condenação. Mais de 27 anos. Isso, mais de 27 anos de condenação. Agora, os próximos passos, como é que está essa menina, como é que está a mãe dela? Então, né, a criança, a mãe, a avó, né, está cuidando tanto das duas crianças, né? A avó está mantendo os cuidados das duas crianças junto com a família e eu creio também que está fazendo os acompanhamentos psicológicos. A criança nasceu 27 de setembro de 2022, uma menina. Isso, 2022. Foi uma menina, né, já como o tio informou, com DNA comprobatório, informando que a menina realmente era do réu. Para finalizarmos, como foi tratar um assunto como esse, defender essa família e acompanhar um caso como esse? É doloroso, né, Marcos? Ter que ouvir cada detalhe dessa menor, desta criança, da família, da avó, né, do tio, e também na audiência ver a criança, né? E aí é doloroso você ver uma criança cuidando de outra criança. É doloroso. Um dos fatos que chama a atenção, além desse crime bárbaro, a avó dessa menina voltar para o relacionamento com este homem, e aí a pergunta que não quer calar. Ela facilitou a fuga deste homem, já que está com ele, inclusive chegou a casar dentro do presídio? A senhora tem essa informação? Então, quanto a isso, não tem informações no processo, né? Informações técnicas, processuais, não tem dentro do processo sobre essa questão do relacionamento com a avó da criança. Eu sei que quem cuida hoje da avó da criança é a avó, é a mãe da menor, né? A avó materna. Sim. Eu sei que a senhora acompanhou de perto os detalhes narrados por ela
pela menina, pela adolescente, pela mãe dela e até pela própria avó, o processo de um modo geral. Mas o que mais chamou para a senhora a atenção nesse processo? Então, o fato em si, né, o estupro de uma menor, na época com 11 anos, e dar à luz a uma criança. Então, isso que chamou muito a atenção, e todo o convívio ali familiar, né, é o que eu sempre falo, que precisa observar, a criança precisa observar todos os sinais, é preciso observar quem a gente permite dentro de nossas casas, porque, infelizmente, vem acontecendo vários fatos, né, como esse. Então, é preciso observar quem nós permitimos que tenha acesso aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos e às nossas crianças. Dona Monalisa de Jean, muito obrigada aí pela sua entrevista. E agora, só nos resta agora seguir esses conselhos da própria advogada, ter bastante atenção com os nossos adolescentes, crianças e vigiar sempre. Mariana. Te agradeço, Marcos, pelas informações, pela agilidade, credibilidade da doutora Monalisa de Jean. Estamos todos aqui extremamente sensibilizados de saber que essa avó continua com esse abusador. É muito revoltante, é difícil da gente entender. Inclusive, nesse caso, era ela que estava sob os cuidados da neta, então, possivelmente, por isso, nada foi descoberto anteriormente, porque se ela está com este homem até hoje, é possível que acobertasse os abusos no passado.